sejam muito bem-vindos ao GrandoCast, o podcast oficial do Grupo Grando. Aqui, nós acreditamos que o mar vai além de paredes e telhados. É o cenário onde as vidas se entrelaçam e as memórias se formam. Na GrandoCast, nós vamos explorar tudo sobre o universo do mercado imobiliário, construção civil, móveis sob medida, estofados, arquitetura, decoração, marmoraria e muito mais desse universo. A cada episódio, nós traremos aqui especialistas, histórias inspiradoras e também dicas práticas para transformar o dia a dia dos seus sonhos em realidade, criando soluções habitacionais que inspiram e facilitam a conquista de um verdadeiro lar. Prepare-se, porque agora a gente vai mergulhar em conversas que unem inovação, tradição e o compromisso de transformar verdadeiros lares. GrandoCast, pela sua conquista. Olá, sejam muito bem-vindos a esse programa, esse episódio de estreia de lançamento do GrandoCast. E como não poderia ser diferente, está aqui comigo Josiane Grando, a proprietária, CEO, das empresas do Grupo Grando. E ela vai trazer para nós aqui um pouquinho de toda essa história. E eu já começo acolhendo ela. Tudo bem, Josi? Seja muito bem-vinda ao GrandoCast. Esse sonho, mais um sonho que se torna realidade em mais um canal de comunicação da Grando. Tudo bem, Ana? Que alegria, que emoção, que momento ímpar, Tirar os projetos do papel. A gente que acredita em inovar e trazer informações e a gente que participa tanto da vida das pessoas, nada mais justo do que ter um podcast nosso para comunicar, para contar histórias, para valorizar profissionais, para interagir com o nosso cliente, com os nossos parceiros. Eu acho que esse momento vai ser único e marcante e eu estou super emocionada. Que bom, e para nós é uma honra, uma alegria estar aqui para trazer ainda mais informações. E esse é o grande objetivo do podcast, aproximar cada vez mais, ser mais um canal de troca, de interações, para que a gente possa realmente levar as boas informações, as boas conquistas da Grando e, acima de tudo, para que a gente possa aproximar e transformar o seu sonho de lar, de ter a casa própria e de todas as facilidades que a Grando oferece para você. E agora, para a gente iniciar, muitos de vocês ainda não conhecem a Josiane, conhecem a história, de quem é a Josiane, a ex-presidente da Associação Comercial, viram muito a Josiane em alguns programas, mas esse é um programa exclusivo, um programa da Grando. Então, Josi, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores, para realmente eles entendam a importância de você estar aqui nesse momento no podcast que leva a marca da Grando. A Josiane Grando desempenha seu melhor papel como mãe do Yuri, da Valentina, do Vinícius, esposa do Volber Sangalete há 16 anos e agora meu mais novo parceiro, atuante de negócios aí do Grupo Grando, empresária, líder, uma pessoa que gosta muito de participar do desenvolvimento social da comunidade. Tanto por isso que fui presidente da Associação Empresarial, estou em diversos grupos de trabalho, porque eu entendo que a nossa vida, além dos nossos papéis, mãe, esposa, filha, empresária, mas também a gente tem um papel enquanto sociedade. Então eu amo tudo isso, eu amo participar e eu amo me comunicar, amo estar com pessoas, eu amo viver o sonho das pessoas e participar deles. Então eu acho que o Grupo Grando, ele tem um pouquinho da minha essência também, da essência de vender felicidade. Que legal, Josi. E a Josi, como vocês vão poder estar acompanhando aqui no GrandoCast, vai ser uma figura que vai estar muitas vezes aqui, até porque, por esse extenso currículo que ela falou, é multitarefas, inclusive, e multiespecialista em algumas das áreas. Mas a gente quis, com carinho especial, começar, nesse episódio de estreia do GrandoCast, pela imobiliária. E eu queria, Josi, que você contasse um pouquinho da tua história, de como tudo isso começou, como que começou a tua história com o mercado imobiliário aqui na cidade de Dois Vizinhos. Então, Analice, a imobiliária ela foi algo que aconteceu. E eu digo que ser corretora, eu fui escolhida pela profissão, não fui eu que escolhi a profissão. Em 2010, quando eu resolvi empreender com o apoio do Volber, meu marido, eu comecei com empréstimos consignados, financiamento de veículos, consórcio. Então eu trabalhava com a linha de crédito, porque eu sempre estive no ramo bancário, E as coisas foram acontecendo, o negócio foi crescendo, eu abri filiais em Salto do Lontra, em Nova Prata. Mas chegou 2015, um momento econômico difícil, o acesso ao crédito restrito, e a gente teve que se reinventar.
E ao se reinventar, a gente foi buscar financiamentos imobiliários. E eu passei a ser correspondente da Caixa Econômica. E como isso foi acontecendo, as pessoas vinham buscar o crédito, mas elas queriam terreno. Elas queriam a construção. E automaticamente eu fiz parceria com uma loteadora e eu comecei a indicar venda de terrenos. E as pessoas queriam mão de obra ou construção. E aí o meu pai, sócio da Antonello, o meu irmão cuidava dessa parte, né, da material de construção. E aí eu chamei o meu irmão para construir. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E eu acredito que a gente teve tempo de se preparar um pouco melhor, entrar no mercado, e eu me tornei corretora, por isso, a profissão foi me escolhendo. Então, em 2017, em abril de 2017, me tornei corretora. E na jornada do conhecimento, com alguns outros empresários que eu sempre gostei de estar nesse meio, eu acho que o ambiente nos transforma, né? E nos conectar com pessoas que têm uma história de sucesso também nos molda. E aí eu fiz uma jornada aí de treinamentos e eu conheci um empresário que tinha um coworking em São Lourenço, e ele tinha material de construção, imobiliária, engenharia, correspondente bancário. E aí eu entendi que nós podíamos ter algo nessa maneira. Então, em 2017, a gente fez uma fusão aí com o meu irmão, né, com a parte da material de construção, que se desligou da Antonello, e nós montamos o Grupo Grando. E com isso, eu abri a imobiliária com o nome Grando, que é o sobrenome do meu pai na fachada da empresa e da minha mãe. Então, a imobiliária e a Josiane Corretora nasceram dessa demanda do mercado de se reinventar, de ter que se reconstruir num novo formato. E a gente viu nessa caminhada, quem conhece um pouquinho do Grupo Grando sabe que isso foi o pontapé realmente inicial, né, Josi? Hoje, a gente falando do Grupo Grando, ele é um shopping imobiliário mesmo, né? Então, com muitos outros produtos, soluções, para estar podendo realmente realizar o sonho da casa própria, desde o terreno até a decoração de um lar. E falando um pouquinho mais nesses momentos aí, você até trouxe um pouco da tua história, mas o que você encontrou como um principal desafio, vamos dizer assim, nesse momento de ser a corretora Josiane, de transformar a imobiliária Grando no que ela é hoje? Então, quando eu comecei, me tornei corretora, eu não sabia nada. Então eu não tinha um contrato, de exclusividade, eu não sabia nem exatamente como que funcionava. Então foi algo que a gente teve que ir se desenvolvendo, aprendendo, buscando, errando, né? Mas seguramente a gente foi se preparando, mantendo a ética e a credibilidade, e graças a Deus a gente conseguiu até hoje manter, né, o nosso nome. A Grando reflete credibilidade, né? A gente tem a integridade mantida. E entrar no mercado, inclusive masculino, né, Ana? Porque corretor imobiliário era uma característica mais masculina. Hoje a gente vê muitas corretoras mulheres, mas quando eu comecei eram poucas, né? A gente tinha a Alvarice aqui, a Marcante, então eram poucas mulheres corretoras. E eu acredito que a gente foi crescendo com o conhecimento, com a habilidade, buscando se desenvolver no marketing, que eu acho que hoje a imobiliária, o ponto alto da imobiliária é o marketing, é a comunicação, é estar interagindo com pessoas, e a imobiliária é relacionamento. E olhando um pouquinho para isso, Josi, você que estuda tanto, vê tanto, tem tanto esse relacionamento, como você falou, conta um pouquinho para nós, na tua visão, como que você avalia esse cenário atual hoje, né, dos imóveis aqui na região, em Dois Vizinhos especialmente? Eu entendo, Ana. Eu também, além de corretora, sou investidora imobiliária. Então, além de ter como profissão, eu também invisto em imóveis. Eu e o Volber investimos em imóveis. Eu vejo assim que o mercado imobiliário ele tem altos e baixos, mas altos e baixos no sentido que altos e baixos para comprar e para vender e para investir. Então, o cenário, ora, está muito favorável para o investimento, ora, ele está favorável para você vender o imóvel e investir em terreno. Então, assim, existem várias formas de você investir em imóveis. Por exemplo, quando você tem um loteamento novo, o melhor investimento é você comprar os lotes quando eles estão no começo. Por quê? É certo que eles vão valorizar. Então, é uma forma de você aplicar o teu dinheiro e em 1 ou 2 anos você já ter retorno.
O imóvel usado hoje, se você comprar e reformar, você tem um ganho de 20 a 30% tranquilamente. Imóveis que você está construindo, automaticamente, quando ele estiver pronto, ele já vai ter uma valorização mínima de 20%. E qual que é o segredo do imóvel? Aquele que investe, por exemplo, para locação. Se ele gastar todo o dinheiro que ele receber do aluguel, ele não perdeu nada, porque ele ainda está com o imóvel está rendendo e está valorizando e ele ainda usufruiu daquele imóvel. Então não tem como, não existe ninguém nunca vai me convencer que investir em imóveis você vai perder dinheiro. Olha só, e a Josi já trouxe dicas importantes, inclusive, desse cenário e de como você que quer investir, ou você que tem para alocar, para vender, ou está realmente interessado em fazer, né, a aquisição desse imóvel, qual é a melhor orientação, qual é a melhor dica. E a Grando tem isso também, né? Vocês são especialistas nisso. Então, a partir do momento que eu quero ou investir, ou comprar algum imóvel, ou mesmo vender, né, eu tenho interesse em estar divulgando esse imóvel, eu posso chegar lá na Grando e vocês vão me dar toda essa assessoria, né, Josi? Certamente, Ana. Então, assim, existem várias formas de você entender o imóvel. Você que está pagando aluguel e você pensa assim, não, mas eu vou pagar juro. Mas se você está pagando aluguel, você está pagando o imóvel de alguém, para alguém, né? E esse imóvel não é seu, você não consegue fazer nenhuma melhoria, você não consegue ter um projeto de futuro. E automaticamente, a hora que o proprietário decidir requerer o imóvel de volta, você simplesmente tem que desocupar. Então, assim, o pessoal fala em taxa de juro alta. Dificilmente eu vou poder argumentar que taxa de juro habitacional é alta, porque se você for fazer a variação do valor da taxa de juro, dividir por 12, e ele dá menos de 1% ao mês, o juro não é alto. Alto é você pagar um aluguel daquilo que não é seu. Então, se você fizer contas ou planejamento, e eu gosto de usar uma frase, Ana, quem planeja tem escolha, né? Se você planeja, você faz uma escolha, senão você tem destino. E destino é você seguir, as coisas vão acontecendo e você tem um destino. Quando você planeja, você pensa naquilo que você quer e você planeja a parcela, qual a forma de renda que você tem que ter, que tipo de imóvel que se enquadra, você vai ter uma escolha e você vai poder escolher o que é seu. E comece pelo que é possível e melhore conforme vai passando. Eu já tenho clientes, por exemplo, que eu vendi um apartamento 2 quartos, eles já estão no segundo imóvel, eu já vendi esse apartamento, eles já adquiriram um terreno e estão construindo sua casa nova. Então, assim, eles começaram. Agora, se você deixar para começar daqui 10 anos, você já perdeu 10 anos da sua vida. Com certeza, e essa é uma análise importante que a gente tem que fazer, inclusive justamente para estar aproveitando essas oportunidades, né, essas facilidades. E falando em financiamento, logo mais a gente também vai ter programas voltados para falar exclusivos sobre finanças, investimentos, sobre essa área, que a Grando também é especialista e tem profissionais lá para estar te atendendo. E Josi, para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu queria que você falasse um pouquinho, olhando o mercado, quais são as tendências que vem aí nesse setor imobiliário para os próximos anos, o que a gente está sentindo aqui na região de Dois Vizinhos também, o que você, enquanto especialista nessa área e a Grando, olhando esse mercado, podem dizer? Então, Ana, a gente se especializou em financiamento imobiliário porque a gente entende que o mercado ele precisa acessar esse crédito. E a gente, graças a Deus, a gente tem essas modalidades. E antigamente ele era uma modalidade exclusiva da Caixa Econômica Federal. E agora não, todos os bancos têm financiamento habitacional, que isso é bom. É bom porque gera competição, gera concorrência entre os bancos e gera vantagens. Então a Grando é correspondente bancário do Bradesco, do Itaú e do Santander. Então a gente opera os financiamentos dentro da Grando. O cliente não precisa ir na agência para fazer simulação, para entregar documentos, a gente faz tudo por dentro da Grando. E a gente dá uma assessoria para a Caixa Econômica. Então, a tendência do mercado, neste momento, o governo entendeu que estavam com as torneiras meio fechadas e ele abriu o programa Minha Casa Minha Vida para a faixa etária de imóveis até 500 mil e renda até 12 mil. O programa Minha Casa Minha Vida tem 4 faixas, então cada faixa acessa um juro e acessa uma modalidade. Então, com essa abertura, Ana, a gente consegue atingir uma fatia maior do mercado e a gente consegue disponibilizar imóveis melhores para o nosso cliente. Porque muitas vezes é um valor muito baixo, daí não consegue comprar um imóvel adequado, quer 3 quartos, quer murado, quer cercado. Então,
Eu acredito que agora essa tendência vai abrir um pouco mais o mercado e aí eu acredito que vai diminuir as desculpas das pessoas que ainda não têm a sua casa própria em adquiri-las. Fica aí a dica, mas agora a gente tem um momento especial no GrandoCast, que é o Dica de Especialista. Esse programa foi todo recheado de boas oportunidades, de orientações da nossa especialista Josiane Grando, mas agora esse momento especial, Josi, eu quero que você feche trazendo uma dica valiosa para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Qual seria a dica da especialista para o ramo imobiliário? Então, se você está pensando em adquirir o seu imóvel, eu acho que o primeiro passo que você precisa é se conectar com esse sonho. E como que você se conecta? Você vem até a Grando, conversa com um dos nossos corretores, faz uma pré-simulação, entende a sua faixa de renda, a sua capacidade de pagamento, você entende qual é o teu projeto e aí a gente vai fazer toda essa jornada com você. É impossível você se conectar com algo se você não buscar informação, se você não se conectar, se você não colocar como prioridade. Então, eu acho que se a prioridade da sua vida neste momento é ter o seu lar, eu acredito que essa é a jornada que você tem que começar. E com essa mensagem a gente vai encerrando o nosso primeiro GrandoCast, essa estreia. Josi, que alegria poder estar aqui e fazer a estreia de mais um canal de comunicação da Grando, aproximando realmente pessoas de pessoas por esses meios de tecnologia. Então, a tua mensagem final para quem realmente ainda está em dúvida e para quem está nos acompanhando agora. Que alegria esse momento, que alegria startar algo que a gente também planejou e teve uma escolha, né, Ana? Porque se a gente não tivesse planejado, a gente não estava aqui, se eu não tivesse uma assessoria maravilhosa, também não. Então é uma alegria e eu espero estar aqui sempre para poder contribuir com cada sonho, com cada gesto de felicidade que a Grando possa fazer na vida de cada um. E lembrando, a Grando é pela sua conquista e eu, a Josi, esperamos vocês em um próximo episódio. Até breve. Até!